Gravando. A gente vai fazer uma discussão sobre alguns princípios ainda da matemática financeira que afetam as empresas, de alguma maneira, para o bem ou para o mal. Então, o nosso papel, como todos os outros, as outras ferramentas, esse é o último bimestre, ele vai para que vocês consigam entender, basicamente, o que vocês precisam saber da conta, por exemplo, que conta que é essa, que ferramenta que é essa, mas o foco principal é entender, além dessa parte matemática, é entender efetivamente o uso. Então, assim, em qual situação você vai estudar e vai utilizar essa ferramenta, para qual decisão ela cabe, que tipo de análise você precisa fazer para que a decisão tomada seja mais acertada, tendo como base os cálculos que você encontrou por aquela fórmula, por aquela conta que você fez. Então, sempre o nosso estudo ele acontece em dois momentos. Tá? Então, um momento técnico, que a matemática financeira é uma parte técnica, efetivamente, ela é um meio para que você consiga entender as outras questões do contexto financeiro e possa, em última instância, tomar algum tipo de decisão no seu negócio. Todo mundo já viu e já notou que o nosso foco principal, isso não só para matemática financeira, mas para qualquer outra disciplina, sempre é a tomada de decisão. É você entender como que aquela informação vai ser usada para você decidir alguma coisa sobre alguma situação ou algum problema, tá? Então, o nosso foco agora é discutir a alavancagem. A alavancagem é essa estrutura que vocês têm aí na tela de vocês, porque ela tem a ver com o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, ou demonstrativo de resultado, porque nos últimos manuais da contabilidade esse E caiu, então ele é DR. Mas, como todo mundo sabe, que quem estudou um tempo mais atrás, estudou o DRE e de repente escapa ainda esse E do DRE. Mas a nossa alavancagem, o nosso foco é entender o que é alavancagem efetivamente, e como é que você efetivamente decide com base nela. Então, o foco é calcular, e depois decidir, levar em conta a informação. Antes de começar, a gente vai notar que isso aqui é um pedaço do demonstrativo que a empresa tem que fazer, ativo, passivo e DRE, e esse é o DRE, começa lá com a receita de vendas, receita, é tudo a mesma coisa, são sinônimos. Aí vai descontar o custo, lucro bruto, despesas operacionais, LAGIR, desconta os juros, aí tem o LAIR aqui, que é o lucro antes do imposto de renda, desconta o imposto de renda, o lucro depois da empresa pagar o imposto de renda, se for o caso, paga dividendos preferenciais para quem tem uma empresa SA, lucro líquido disponível para os acionistas ordinários, que os preferenciais já receberam, depois o lucro por ação, que é o lucro disponível por quantas ações ordinárias existem na empresa. Então, esse é o DRE básico, e o mais importante para vocês que entendem o DRE é entender o que é alavancagem. Antes de trabalhar com esse ponto de equilíbrio aqui, vou mostrar um gráfico para vocês, para a gente chegar a um consenso, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico muito usado por qualquer empresa que precisa garantir que todos os meses serão meses superavitários. O que é um mês superavitário? Que a receita, que o ganho que a empresa tem seja maior que os gastos. Então, quando os ganhos são maiores que os gastos, eu tenho um mês superavitário, eu tenho um mês que é lucrativo. E se todos os meses forem lucrativos, a empresa vai criar valor para o acionista. Aí, quem lembrar da ideia dos investimentos,
que nós avaliamos, VPL e tudo mais, se você consegue constantemente gerar valor, é porque essa empresa, enquanto investimento, ela é viável. Então, notem que agora a gente vai abordar um pouco de um processo que vai além do investimento propriamente dito. Ele discute os modelos de gestão que a empresa precisa ter, nesse caso, ou no nosso caso, um pouco nos termos da matemática, para garantir que a empresa tenha mais sucesso ou no gerenciamento de projetos de investimento. Essa é a nossa ideia, tá? Vamos lembrar aqui alguns comportamentos de curvas, né, no gráfico, e mesmo que vocês não tenham visto ainda com detalhes cada tema, para o nosso uso, tendo o entendimento básico já é suficiente, tá? Mas se alguém não entendeu alguma coisa, é só falar. Eu não estou na tela de vocês agora, então eu não consigo ver ninguém. Então, se alguém escreveu alguma coisa, eu não consigo saber. Então, teve dúvida, abre o microfone que eu discuto com vocês. Olha só, gente. Que gráfico é esse? Eu tenho um gráfico nessa linha aqui na horizontal, eu tenho o eixo das receitas. Custos ou receitas, dependendo da linha que eu tenho. Mas é o eixo das unidades monetárias, que é o dinheiro. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mil reais. E esse eixo aqui, na horizontal, é o eixo das unidades, das vendas. Então, quantas unidades essa empresa vendeu? Como é que eu saio das vendas em unidades às receitas ou custos? Fácil. Se eu tenho quantidade em unidades vendida, para eu achar receita, basta que você multiplique pelo preço de venda. Então, eu tenho, por exemplo, que para 500 unidades, eu tenho, rebatendo aqui na linha, rebatendo aqui, ó, uma receita de um pouco mais que 5 mil. Tem entre 4 e 6. Ok? Multiplicando quantidade por preço, eu tenho receita. Multiplicando quantidade por custo variável unitário, eu tenho o custo também aqui total. Tá? Bom, eu também tenho uma linha que eu chamo de custo fixo operacional. Esse custo fixo, como qualquer comportamento de custo fixo, ele não tem relação com a quantidade que a empresa vende. Então, caso a empresa venda mais, ou venda menos unidades, ou não venda nada, que é o caso aqui, ó, do zero, ela continua tendo esse custo fixo para pagar. Por exemplo, aluguel. Então, quem paga aluguel, ou condomínio de uma loja, tem que pagar o aluguel ou condomínio independente da quantidade que ela vende. Por isso, o custo fixo. E se eu começar a vender muito mais, na realidade, o custo fixo não aumenta, em tese. Então, esse é o custo fixo. Tem também uma linha do custo total, que sai aqui, ó, do custo fixo. Esse custo total, ele é a soma de dois outros custos. Custo fixo e custo variável, que não está aqui, mas seria uma linha que sairia do zero e correria aqui quase, né, perpendicular à receita. O que é o custo variável? Matéria-prima, por exemplo. Então, vamos pensar num bolo, o custo variável é a quantidade que você gasta de farinha, de ovos, de leite e assim por diante. Se eu não vendo nenhum bolo, se não produzo nenhum bolo, quanto é o custo fixo? X mil reais. E o custo variável? Se eu não vendo nada, o variável é zero, porque ele só vai ser computado quando você produz o item. E só vai virar o custo do produto vendido quando você vende. Então, o variável sai do zero. Ele não sai do zero porque aqui é a soma do custo total, não é só o custo variável. É a soma do custo fixo, que é isso aqui, mais o custo variável. Então, se eu não vender nada, zero, eu tenho que pagar pelo menos o custo fixo.
E se eu começar a vender alguma coisa, eu começo a ter um aumento dos custos totais, porque a parte variável ela vai aumentar. Então, essa é a linha do custo. A linha da receita é essa aqui, ó. Sai do zero, porque se eu não vender nada, eu não ganho nada. Preço de venda vezes zero é zero. Conforme você consegue aumentar as vendas, a receita sai do zero e também tem um comportamento ascendente. Se as quantidades vendidas aumentam, a receita também vai aumentar. Aqui, ó. Eu tenho uma linha dos custos totais e uma linha da receita total. Tá? Bom, em algum momento, essa linha da receita e do custo, ela vai se cruzar. Que é esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, gente, os dois são iguais. Receita e custos são iguais. Logo, o resultado que a empresa tem é zero. Por isso, ponto de equilíbrio. Então, onde entra a matemática nesse caso? A empresa precisa calcular quanto é o ponto de equilíbrio. A pergunta básica é a seguinte: quanto a empresa precisa vender, pelo menos, para empatar? Pelo menos para não ter nem lucro, nem prejuízo. Porque o resultado dela seja igual a zero. Tá? Vou dar um pequeno probleminha para você aqui, para vocês, para ver se vocês conseguem resolver quase que de cabeça, para entender o que é esse ponto de equilíbrio. Tá? Eu vou anotar aqui para quem quiser depois olhar. Imagine que eu tenho um produto qualquer, um boné, por exemplo. Esse boné eu vendo por R$10. Boné simples, aí não é nada muito caro. R$10 eu vendo cada boné. Cada boné para ser produzido gasta R$6. Matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, essas coisas assim. Então, eu tenho 10 de preço de venda, 10 de preço de venda, e o custo variável unitário é 6. Beleza? 10 e 6. Essa empresa tem um custo fixo, pense que eu pago aluguel, e o único custo fixo que eu tenho é R$100. Então, me responda o seguinte, eu vou voltar para você. Né? Se o meu produto custa 10 e eu vendo a 6 e tem um custo fixo de 100, quantas unidades eu preciso vender para empatar? Se o meu preço de venda custa 10 e o custo variável, que é o custo por peça, é 6, meu custo fixo é 100, quantas peças eu preciso vender para pelo menos empatar? Até 30, né, professor? Até 30? 30 dá R$120 de lucro. 30 já dá lucro, não dá? 30 dá lucro. Então, o 30 não é o mínimo que eu tenho que vender, concorda? Porque eu tenho lucro. 25. Vinho, ó, Rafael Ribeiro aqui, 25, Pedro também, 25. Como é que eu cheguei no 25? Vamos pensar assim, ó, a conta matemática, depois eu explico como é que eu cheguei, é 100 por 4. 100, vou dividir por 4. Por que 100? 100 é o meu custo fixo. Por que 4? 4 é o quanto cada produto ganha de lucro variável, unitariamente falando. Então, se eu vendo a 10, uma coisa que custa 6, quanto sobra por peça? R$4. Nós chamamos esse R$4 de margem de contribuição. Margem de contribuição.
igual a 4. Notem que o nosso foco é a alavancagem, mas a gente vai entender o que é esse ponto de equilíbrio. Então, por que eu chamo margem de contribuição? Porque, nesse caso, cada produto vendido contribui com R$4, por isso margem de contribuição contribui com R$4 para pagar o custo fixo. 4. Então, cada um paga 4, de 100. Se eu quiser fazer a prova real, se eu fizer 25 vezes 100, dá 25 vezes 4, dá 100. Então, 25 peças ganhando R$4 por peça, eu pago todo o custo fixo. O 6 já está pago quando você considerou 10 menos 6 para chegar no 4. Então, se eu vender 25 peças, pensem que isso aqui é por mês, eu empato. Se eu vender as 30 que o Pedro falou, certamente eu tenho lucro, porque o meu mínimo é 25. Quanto é meu lucro se eu vender 30? Só fazer 5 vezes 4, 20. Porque cada peça eu ganho 4, já paguei o que eu devo. Tá? Então, multiplica os dois, você consegue ter essa ideia. Beleza? Bom, qualquer alteração que eu faço em alguma variável, as outras também vão movimentar, vão mexer, vão ter resultados diferentes. E é aqui que vai entrar a matemática e é aqui que vai entrar a nossa gestão. Por exemplo, ó, digamos que eu preciso vender pelo menos 25 peças por mês para empatar. Não quer dizer que eu só vou vender 25. Concordo? 25 é o mínimo. Quanto mais eu vender, melhor. Não quero vender só 25. Quero vender tanto quanto eu puder, para cima. Só que 25 é o meu limite, é o meu piso, é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas digamos que no fim do mês, quase no fim do mês, faltam 3 dias para acabar o mês e eu vendi 23 peças. 23 peças. Ok? Preciso vender 25. E não quero acabar o mês no vermelho, quero acabar o mês pelo menos no empate. Preciso vender 2 peças a mais para inteirar nas 23, 25 para empatar. Aí eu tenho a brilhante ideia, faltam 2 peças, tá? Eu tenho a brilhante ideia de dar um desconto para tentar vender mais. Eu vou vender essas peças agora a R$8. Baixo o preço para 8, vendi as peças que faltavam, atingi as 25 unidades mês para empatar, e a pergunta que fica é a seguinte: eu fechei o mês no lucro ou no prejuízo? Empatou, não foi? Ou empatou? O Anderson disse que empatou. Alguém pensa diferente ou podemos tocar o barco com o Anderson? Vou falar de novo, ó. Rafael Ribeiro está com 20, está no preju. Alguém concorda com o preju? Ou não? Vou falar de novo, ó. Tenho que vender 25 para empatar, vendi 23 até agora, até quase o final do mês. Resolvi favorecer a venda, baixando o preço para 8. Vendi as 2 peças que faltavam, terei 25. Lucro, prejuízo ou empate? Adiantando aqui a resposta, tem prejuízo. Por que eu tenho prejuízo se eu vendi as 25 peças? Porque as 2 últimas peças, você não ganhou mais 4 por peça. Você ganhou 2 por peça. O senhor vendeu só 2. Eu entendi que era para vender 4, para compensar. Isso, então, já falou tudo, então. Já entendeu, nem vou falar muita coisa, vou só complementar. Quando eu baixo o preço, aquelas 2 que faltavam,
não serão suficientes para fazer empatar, porque a minha margem de contribuição diminuiu. Então, aí vai entrar a matemática. Quando alguém dá um desconto, aqui eu coloquei um número quase exato, um número exato, né? Você só multiplica, você vai encontrar. Mas, digamos assim, eu tenho que me perguntar a seguinte questão. Para quem resolve dar desconto, a pergunta é a seguinte: quanto eu preciso vender a mais para compensar o desconto? Porque o desconto, na realidade, se você for olhar friamente, é um dinheiro que a empresa vai deixar de ganhar. Ela vai abrir mão de um pedaço do preço por algum outro objetivo. Ou para tentar vender mais e ganhar no volume, ou para tentar vender para receber mais rápido para quem pagar à vista, ou alguma coisa nessa perspectiva. Mas a margem de contribuição diminuiu. Então, esse é o nosso foco. A margem de contribuição é crucial para você definir, encontrar e alcançar o seu ponto de equilíbrio. Ok? Bom, voltando ao gráfico, e assim que vocês conseguem entender o que é esse ponto de equilíbrio, a gente vai discutir agora o que é alavancagem a partir do gráfico, e qual é a relação que existe entre a alavancagem e o ponto de equilíbrio. O termo alavancagem, gente, ele é usado para vários objetivos. Na semana passada, quem acompanhou as notícias, teve aquele caso daquela empresa chinesa chamada Evergrande, ou Grande, acho que é Grande, Evergrande, que era uma empresa chinesa que trabalhava com o ramo de construção civil. E ela ameaçou falir, ameaçou não dar conta de pagar as suas obrigações, seus contratos. E a primeira justificativa para isso é que ela operava muito alavancada. O que é operar alavancada? Nesse caso, ela tinha muitas obras ao mesmo tempo e dependia de dois fatores. O primeiro fator, que as unidades que já tinham sido vendidas, elas não tivessem inadimplência, quem comprou a prazo para que pague em dia as prestações, e as demais prestações, as outras, também tem que levar em conta para perceber o quanto isso compensa ou não compensa para a empresa. Tá? Então, nesse momento aqui, nessa abertura do gráfico, eu tenho o meu espaço ou zona de lucro. Então, esse pedaço que é escrito Lagir é a zona de lucro da empresa. Por que eu tenho zona de lucro aqui? Porque em qualquer ponto da interseção até para lá, a linha da receita está sempre maior que a linha dos custos totais. E vai continuar assim, salvo se alguma coisa aconteça de errado. Isso para vender, né? Vender bastante. Né? Ao mesmo tempo, se eu não vender tanto, ou vender abaixo desse ponto, eu tenho prejuízo. Por que eu tenho prejuízo? Porque os custos aqui, são maiores que a receita. Porque o custo fixo existe e eu tenho que pagar custo fixo mesmo sem ter vendido nada. Porque a empresa vai ter que ter um lugar para funcionar. Tá? Então, isso é alavancagem. E essa diferença que está aumentando aqui, boca de jacaré, é a alavancagem. E, ao mesmo tempo, que essa linha aqui do prejuízo também é uma alavancagem. E essa abertura desse gráfico, a partir do ponto de equilíbrio para lá, né, para mais ou para menos, ela obedece à mesma estrutura. Então, as linhas vão se afastando e essa zona de lucro ou de prejuízo tende a aumentar. Tá? Qual é o meu papel? Trabalhar sempre acima da margem de contribuição. Bom, o que é alavancagem, então?
A alavancagem é o seguinte: por que que essa linha aumenta menos que a receita? Por que que a linha dos custos aumenta numa menor intensidade que a receita? Porque um pedaço desse custo é o custo fixo. Logo, ele demora mais para aumentar, porque um pedaço desse custo não se altera com as vendas. Ok? Agora, qual é a preocupação? É lidar com a alavancagem sempre priorizando o aumento das vendas. Mas a gente tem que pensar também que vale para os dois lados. Beleza? Alguma pergunta? Não, senhor. Tá bom. Bom, vamos para a alavancagem, então. Digamos que você tenha, depois a gente vai para o ponto de equilíbrio, você tenha esse pedaço aqui do DRE, esse pedacinho aí. Esse pedaço. Que pedaço é esse? Esse pedaço, gente, é a primeira etapa do DRE. Então, ele começa lá na... Deixa eu tirar isso aqui. Ele começa com as receitas e vai até o LAGIR, que é o meio do DRE, o famoso lucro operacional. Essa coluna do meio é a minha base, é meu dado real. Aí eu faço variações para mais ou para menos, para entender como que os resultados, os demais, se comportam perante a alavancagem. Tá? Então, a alavancagem, nesse caso, é você tentar potencializar os ganhos. Uma proporção, nesse caso aí, maior que as vendas. Proporção. Então, tendo como base o 1.000, eu tenho 1.000 de unidades vendidas, 10.000 de receita, eu tenho custo variável de 5.000 e custo fixo de 2,5. Aí vamos calcular para ver o que vai dar. Se eu aumentar a receita em 50%, poderia ser qualquer valor, aumentar assim 50%, a minha receita sobe para 15.000. 1.500 unidades, 15.000 em receita. Meu custo variável também vai aumentar de acordo com as vendas, vai aumentar 50%. Ali. E o custo fixo permanece igual, porque o custo fixo não se altera com as vendas. Se altera por outros motivos, né, algum indicador e tudo mais, mas não se altera com as vendas. Tá? Calculando o LAGIR, depois que eu descontei o custo fixo, eu tenho 2,5, 5 e 0. Em questões de meio mesmo. É o lucro operacional, o lucro do meio. Se aumentar, a empresa vai ganhar mais, vai gastar um pouco mais, mas também vai sobrar um pouco mais de dinheiro. A mesma coisa vale para quando você diminui. Mas notem o seguinte, ó. A venda aumentou 50%, 100 para 1.500, 1.000 para 1.500. Mas o meu LAGIR, ele aumentou 100%, 2,5 para 5.000 e reduziu também 100%, 2.500 para 0. Tá? Então a pergunta é, mas tem alavancagem? Tem. Alavancagem sempre vai existir quando existir custo fixo. Sempre. Ok? Sempre. E vale para mais ou para menos. Notem que se você aumentar ou diminuir, a variação sempre vai ser a mesma. Proporção aqui. Ó. Proporção não é 2? 50, 2.
50 para 100, multiplicando 2. Então, na realidade, a gente tem aqui que para qualquer variação das receitas, o lucro aumenta 2 para 1. Por que aumentou o dobro? E que aumentou o dobro também. Tá? Bom, como é que eu vou calcular, como é que eu vou saber se a alavancagem existe? A alavancagem, para existir, tem que ter duas características ao mesmo tempo. Primeira característica, tem que existir algum pedaço do custo que é fixo. Sem custo fixo, a alavancagem não existe. Então, para existir a alavancagem, a gente está pressupondo que o custo fixo existe. Nesse caso aqui, ele é 2,5. O professor, Bem, ali no 2,5 ali seria meu lucro, né? Mas é antes de descontar o imposto e o... Ah, então não é meu lucro final não é aquilo ali. não é o lucro final, é um lucro do meio, é um lucro operacional, chamado LAGIR. Tem que descontar algumas coisas ainda, tem que descontar juros, tem que descontar imposto de renda, tem que descontar um monte de coisa. Ah, então dali, para mim tirar 5 mil, na medida que eu lucro mais, o meu imposto sobe e contribuo mais também. O imposto de renda, sim, porque o imposto de renda, no lucro real, ele é pago de acordo com o lucro tributável. O que é lucro tributável? É o lucro que você vai calcular o imposto. Então, se você tem um lucro maior, eu pago mais imposto. Quem tem um lucro menor, paga menos imposto. Quem não tem lucro nenhum, não paga nada de imposto. É por isso que vocês têm tanta, ou que nós temos tanta sonegação. O que é sonegar imposto? Não emitindo nota fiscal. É uma venda que você fez que, em tese, não existe. Então, não vai ser contabilizada nos demonstrativos do negócio e, por conta disso, não vai pagar nenhum tipo de imposto. Tá? Então, a sonegação fiscal é ter uma venda por baixo do pano que não se contabiliza e, por conta disso, não se calcula direitinho. Tá? Mas olha aqui, voltando aqui, nessa minha base, a minha alavancagem existe, porque tem custo fixo, que é o 2,5, e a proporção do aumento do LAGIR é maior que da receita. Como é que eu sei disso? A minha receita aumentou 50%, de 1.000 para 1.500, de 1.000 para 500, e aqui houve uma redução. Ao invés de aumentar, houve uma redução. Então, você, de repente, reduziu vendas e tem que pagar o custo fixo ainda alto. Tá? Então, assim, primeiro passo, já entendendo o que é alavancagem, vamos tentar entender agora o uso da alavancagem. Primeira alavancagem é quando existe algum custo fixo que causa uma proporção maior do aumento ou redução das receitas. É naquele gráfico, aquela boca de jacaré que vai aumentando, tá? Porque um pedaço é custo fixo, e aí você tem que para aquele pedaço não vai existir nenhum tipo de aumento. Vamos calcular agora o tamanho da alavancagem. Esse é o chamado grau. E nesse caso vai ser 2, porque ele vai dividir 100 por 2. Tá? Bom, o que é essa movimentação que a gente está fazendo até agora? Quando você fala em investiu, a ideia é que você faça algum tipo de investimento mais bem pensado e mais bem calculado para não cometer nenhum tipo de erro. Um erro mais contundente que pode levar a empresa até para falir o seu material. Tá? Bom, então, voltando lá, eu tenho que, para essa relação aqui que eu construí, a alavancagem passa a ter 1 grau 2. Nem sempre é assim. Se você mudar esse grau para outro valor, né, ou alguma outra mudança no DRE, esse grau muda, tornando-se mais difícil ou mais fácil de ser alcançado. Tá? Bom, vamos lá, voltar agora para o gráfico.
Tem alavancagem aqui? Tem. Como é que eu sei? Tem custo fixo. Tendo custo fixo, tem alavancagem. Passo 2 é descobrir o tamanho da alavancagem. O tamanho vai ser 2. Vou entender esse 2 agora, para que vocês entendam o que significa uma alavancagem com grau 2. A análise com grau 2 é a seguinte: para qualquer variação das receitas, meu LPA é o dobro. Meu Lagir é o dobro. Então, se eu espeto lá 10, eu pago 20. 15, 30. Eu tenho um grau 2. Perceberam o grau 2? Então, para qualquer variação na receita, esse qualquer é para mais ou para menos, para qualquer variação nas receitas, o Lagir aumenta com esse grau o dobro. Quem quiser colocar, ganha um brinde depois. E também a alavancagem vai para baixo. Então, se alguém aqui tem uma incrível dificuldade com alavancagem, além do que a gente está tratando aqui, só perguntar que a gente resolve essa situação. Então, esse é o cálculo do grau da alavancagem para você achar o pano. Os demais daqui, ó, com grau 2. Uma perguntinha para vocês, ó. Eu não quero ter prejuízo. Deixa eu parar de interromper. Não quero ter prejuízo. Quero pelo menos empatar. Para esse caso, quanto é que a empresa precisa vender ou vai vender? Pelo menos, melhor, quanto ela pode perder de receita, no máximo, para empatar? De novo, hein? Vou trocar em miúdos. Quanto a empresa suporta de queda nas vendas para não ter prejuízo? Quanto a empresa, para um grau 2, qual é o máximo que ela suporta de redução de vendas antes do prejuízo? Alguém se arrisca? Eu tenho que vender no mínimo custo, né, professor? E as despesas? Sim, mas quanto que dá? Depende do custo da despesa, não é? Não, ó. Dá para você calcular meio que de cabeça. Pensa comigo, ó. Eu não quero ter prejuízo no mês. Quero pelo menos 0, eu aceito o resultado. A minha alavancagem tem grau 2. Ou seja, para qualquer variação das vendas, o Lagir vai variar o dobro. Então, a pergunta é a seguinte: quanto a empresa suporta de queda de vendas, no máximo, antes do prejuízo? Qual é o limite que ela aceita? Ela 20%? Grau 2 é igual a 20%? Quase. Nada a ver. Não, o grau 2 não é igual a 20%. O grau 2 é quanto o seu Lagir aumenta ou diminui mais que as vendas. Para um grau 2, o máximo que ele suporta de queda de venda é 50%. Porque se ele perde 50%, quem que sobra? Os outros 50%. Se eles não tiverem validado junto, tem algum valor. Tá? Então, se ela perder mais 50%, ó, pensa no grau 2. Minha venda cair 60%, o Lagir vai cair 120%, que vai me levar ao prejuízo. Fala, Pedro. Se preocupa. Não, estou concordando. Ah, tá. Beleza? Então, e se fosse um grau 4?
quanto que a empresa suporta de queda de vendas antes do prejuízo para um negócio com grau de alavancagem igual a 4. Queda em porcentagem. 25? 5? 25. 25. Porque se eu tenho um grau 4, se minha venda cai 25%, o lucro cai 4 vezes mais. Vai chegar a 100. Então, o máximo que eu suporto é isso. Se eu colocar um dedinho a mais de alguma coisa, aí a pessoa não consegue compreender. Ok? Tá, vamos lá. Será que a preocupação com a alavancagem é só quando tem venda em queda? Não deveria. Tá? Deveria ser para qualquer caso, porque a alavancagem tem também alguns pontos não tão bons, assim, algumas características ou implicações para a empresa não tão bons para ela. Por exemplo, vale a pena ter um grau de alavancagem maior ou menor? Então, valeria a pena ter um grau 2 ou um grau 4? Grau 2, se eu vender 10%, o lucro aumenta 20%. Grau 4, se a venda aumentar 10%, o lucro vai aumentar 40%. Porque tem grau 4. Beleza? A joia. Então tá bom. Mas vamos pensar em outro uso de uma alavancagem que depois que vocês calcularam, vocês conseguem entender. Por exemplo, a minha empresa tem grau de alavancagem 2. A meta do meu negócio, a meta que o gerente deu para a equipe, é que o Lagir aumente 20%. Não, 30%. Eu quero que a meta é aumentar o Lagir em 30%. Minha empresa tem grau 2. Aí a previsão de vendas do negócio é 10%. Eu vou atingir essa meta ou não? Minha meta é aumentar o Lagir em 30%. Minha empresa tem grau de alavancagem 2. E minha venda vai aumentar 10%. Eu vou chegar nesse aumento ou não? Não. Por que não, Rafael? Porque o potencial que eu tenho... Tem que aumentar mais 5%. Isso, o potencial que eu tenho de dobrar o Lagir, de aumentar mais o Lagir em relação às vendas, é a alavancagem. Se minha alavancagem for 2, eu não consigo chegar no que eu preciso, porque eu tenho ainda uma base menor, uma alavancagem menor. Quem quer ter mais alavancagem vai fazer um voo, vai fazer uma gestão que demanda uma certa preocupação, porque eu vou tentar ganhar mais dinheiro. Mas como ninguém garante que eu só vou vender mais, se eu vender menos, vou perder dinheiro mais rápido que os demais. E aqui vai uma escolha para vocês. Você vai escolher ser mais agressivo ou ser mais conservador. É uma escolha de cada um. O mais agressivo demanda uma alavancagem um pouco mais alta. E o ser conservador, uma alavancagem mais baixa. Agora pensem comigo, ó. Digamos que eu estou bastante alavancado, uma alavancagem de grau 4, grau 3. Não são só esses dois que existem, grau 2 e 4. Qualquer um, esse grau 1,5, 2, 3, 12, números infinitos. Então, vai de você decidir. Digamos que estou com um grau de alavancagem 4. Eu comecei a vender menos, notei que o meu Lagir está caindo muito. Como é que eu reduzo a alavancagem?
reduz a alavancagem, reduzindo o custo fixo, proporcionalmente. Como é que as empresas do Brasil costumam reduzir custo fixo rapidamente? Alguém se arrisca? Como que as empresas do Brasil, de modo geral, reduzem custo fixo? Rapidamente. Sócio. Como assim, sócio? Sei lá, dividindo com despesa, né? Com sócio, a entrada Sim. do meu sócio. Mas aí você não está reduzindo, você está só tendo mais gente para pagar. No geral é o mesmo, né? Eu tenho mais gente, divide um pouco no bolso de cada um, porque você pode ter mais aporte. Mas uma maneira que as empresas, de modo geral, no Brasil usam para reduzir custo fixo rápido quando tem a crise é mandar a gente embora, demissão. Porque o salário tem um componente que é fixo. Porque, pensem comigo, independente da empresa vender ou não vender, ela tem que pagar meu salário. Ela pode não pagar comissão, se for o caso, mas o salário ela tem que pagar. O fato da empresa não vender não é um problema meu, sim. Mas sim, eu não tenho que não receber por conta disso. O risco do negócio não é do empregado, é de quem é o dono. Tá? Então, essa é uma perspectiva que você vai tentar discutir. Então, reduzo demitindo. Aí eu tenho menos custo fixo, a alavancagem, então, tende a ficar menor, e você, então, fica um pouco mais segura. Mais seguro. Joia? Bom, agora eu vou fazer uma proposta para vocês, que é uma proposta que a gente trabalha sempre, em todos os anos, da matemática financeira. A gente vai fazer uma atividade entre hoje e quinta. Quinta a gente vai voltar para fazer um bate-papo curtinho e depois continuar com as disciplinas aqui. Mas eu queria que vocês bolassem uma apresentação curta, pode ser em equipe, com o seguinte direcionamento. Como a matemática financeira salvou a minha vida em alguns momentos. Então, assim, quero que vocês discutam e apresentem algumas situações que a conta que você fez elucidou um pouco a sua dúvida. Por exemplo, recebi um WhatsApp hoje da gerente da minha conta. Eu tenho uma conta no Bradesco e de algum tempo o Bradesco me ligou e disse, olha, a gente vai transformar a sua conta em conta digital, você não vai ter mais nenhum gerente em Maringá, a pessoa te atende por WhatsApp. Certamente a gerente que tinha que foi mandada embora, e aí uma pessoa só lá na capital do estado que vai trabalhar com muita gente. E aí ele me mandou uma mensagem seguinte, a gerente, olha, existe uma carta de crédito pré-aprovada de R$ 48.448. Taxa de administração 0,18% ao mês. Que é os juros. Uma outra carta que é 33.913, taxa de administração 0,23%. E a pergunta é a seguinte, será que 0,18% ao mês é bom? Será que quando ela fala assim, taxa de administração, ela vai embutir ainda uma parcela de juros para chegar na taxa efetiva? Ou essa taxa é a taxa única que eu tenho que pagar? Então, isso era um problema que eu tenho, ou que alguém podia ter. Então, certamente, alguém poderia ter que fazer uma conta para dizer, olha, 0,18% ao mês daria X% ao ano, e para empréstimo de banco privado é um bom negócio. Olha, não é bom negócio, é muito caro, você pode conseguir uma taxa bem menor. Então, é esse tipo de caso que eu quero que vocês pensem e façam uma pequena apresentação para mim. Em equipes, pode ser em equipes.
e não precisa todo mundo falar, porque eu não quero perder muito tempo, quero que vocês pensem a respeito, e escolham pelo menos um ou alguns para apresentar. Vou só dar um outro parâmetro. Nem todo mundo precisa apresentar, mas todo mundo pode comentar. Comentar, tirar dúvidas, escrever, ou alguma coisa do tipo. Então, eu quero que vocês discutam alguma situação que a formulação da matemática financeira contribuiu para a decisão que vocês tomaram. Para o bem ou para o mal. Para o bem, você ganhou alguma coisa, e para o mal, você perdeu por não ter feito as avaliações necessárias da matemática financeira. Então, o meu objetivo aqui qual é? Que vocês mergulhem um pouco em universos práticos. Universos práticos. E, efetivamente, consigam entender qual é o papel da matemática financeira no nosso contexto de gestão. Tá? Então, botando no papel, cada equipe tem que montar uma apresentação, qualquer uma, que explique em poucos minutos, no máximo uns 2 minutos, como que o cálculo matemático financeiro contribuiu para a decisão. Por exemplo, o pessoal que investe pode ter calculado o rendimento líquido de algum investimento para verificar se ele é maior ou menor que a inflação. Por exemplo, saiu o Boletim Focus hoje e diz que a explicação, a ata do Banco Central, quando ele aumentou os juros em 1 ponto percentual na semana passada, essa semana, diz o seguinte, olha, ele falou o seguinte, a política do Banco Central no aumento de juros vai ser tão forte quanto a inflação. Ele falou com essa contundência, ou seja, se a inflação subir, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros ainda mais. Se continuar subindo, vai continuar aumentando. E onde entra a matemática financeira nesse caso? Quando se aumenta a taxa de juros e espera que a inflação caia. Bom, se eu aumento os juros do dinheiro, menos gente vai pegar dinheiro emprestado. Se menos gente pega dinheiro emprestado, menos vendas as empresas possuem. Se as empresas possuem menos vendas, como é que ela pode fazer para tentar melhorar a vida dela? Baixar um pouquinho o preço. Olha, não estou vendendo nada, mas se eu baixar um pouquinho o preço, eu consigo vender um pouquinho. Baixar o preço, baixa a inflação. Então, esse seria um caso de um exemplo de um princípio matemático que contribuiu na decisão de alguma pessoa, ou na análise de alguma pessoa. Tudo bem? Quem quiser pode até apresentar como se fosse um videozinho, um Reels do Instagram. 30 segundos. Mas eu quero que vocês façam essa pesquisa. Tá? Oi. O senhor podia adiar, né? Porque tem seu trabalho para terminar essa semana ainda. Então, para terça que vem. Ok? Pode ser. Terça que vem. A gente vai estar. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso agora, para dar tempo, porque o trabalho tem que ser prático. E eu quero que vocês saiam um pouco desse momento de só ouvir. A matemática financeira é prática. Então, encarem como um momento de pesquisa de alguns exemplos práticos de vocês. Na quinta, a gente não vai fazer isso, então, a gente vai discutir o conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida daquela lista, a gente pode olhar, que é exercício. E também podemos começar a discutir alguns exemplos práticos de terça que vem. Para que vocês consigam mergulhar. Qual é a minha intenção, gente? Eu não quero que vocês fiquem, como algumas pessoas ficam de anos passados, ou ficaram de anos passados, fiquem experts em pegar uma fórmula e resolver, tira 10 para isso, mas tem dificuldade de discutir essa mesma fórmula num caso
real. Ou não consegue chegar a uma conclusão, assim, olha, mas que caso prático eu posso usar essa conta? E são casos muito cotidianos. Qualquer um de vocês que, de alguma maneira, já fez alguma compra mais cara e dividiu em parcelas, certamente pagou juros. Quem é do tempo do boleto ainda, não é do tempo do cartão, certamente pagou juros. Em alguns casos, o cartão divide sem juros, mas em outras empresas, elas não vendem com uma divisão no cartão sem juros. Então, você tem que pagar juros. E será que ninguém nunca se perguntou assim, puxa, eu vou comprar uma TV em 20 prestações, quanto que a loja me cobrou de juros por mês? Para que você possa comparar com a poupança, com algum índice geral de preços, IGPM, índices que reajustam o aluguel. Então, assim, será que cobrou tão caro assim que até inviabilizaria a compra, se eu quisesse pensar? Ou se eu soubesse dessa taxa antes, eu nem compraria essa televisão a prazo, compraria a televisão à vista. Ou guardaria um pouco de dinheiro por um tempo, para depois tentar comprar esse bem à vista. Então, esse é o meu objetivo, que vocês tentem, quem já viveu, lembrar, e quem não viveu, criar pelo menos uma situação hipotética. Olha, essa loja aqui está vendendo com juros. Para quem fez algum tipo de consórcio, pagou consórcio, paga consórcio, qual é a taxa que o consórcio cobra dos participantes? E quanto que essa taxa custa no fim do consórcio? Olha, Consignado serve, professor? serve porque é empréstimo também. Então, quanto o banco cobrou de consignado? O meu interesse não é nem no, assim, para quem fez empréstimo, para quem cobrou uma televisão, não é quanto você pagou na televisão. Mas assim, olha, o banco me cobrou no consignado X%. E aí o governo aumentou o IOF a semana passada, ou o mês passado, semana passada, para compensar um pouco o Bolsa Família, que é uma ótima razão, mas aumentou o custo. Então, aquele empréstimo que você fez e vai fazer o outro vai ficar mais caro, porque o IOF é mais caro. Aquela transferência bancária ficou mais caro, porque o IOF aumentou. E aumentou quanto? Mas quanto que é o impacto? Então, assim, de quanto que um investimento de 1.000 eu pagaria de IOF? Será que é muita coisa ou é pouca coisa? Tá? Ou assim, último caso, em Maringá tem IPTU verde, não tem? Acho que até dia 30, quem tem alguma coisa sustentável em casa, coleta água da chuva, tem aquecedor, alguma coisa assim, não vai pagar, vai ter algum desconto. Mas compensa o desconto? Quanto é? Ok? Façam isso, a gente faz uma prévia, sem entregar nada, na quinta, só para ver como é que vocês estão. Quem tiver que fazer a lista, faça a lista. E aí a gente vai discutir semana que vem. Beleza? Então, esse tempo agora vai ser para isso. Para tentar pensar nesses casos. Beleza? Uma pergunta? Joé. Vocês precisam pensar em casos reais. Vocês têm, agora pensando para frente, vocês precisam ter a competência, e todo mundo tem, é só a gente vai exercitar com mais frequência no último bimestre, a competência de pegar tudo que vocês viram e aplicar, para que ninguém fique um ótimo teórico, mas não consiga fazer uma aplicação prática. Pensem, qualquer dúvida, me chame, a gente vai discutir isso aí. Beleza? Mãos à obra, gente. Mãos à obra aí, mão na massa. Professor. Falou, tchau. Até semana aqui, até quinta-feira. Falou, professor.